Shalom a todos, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia a todos. Pegando a The Bible, lembram que eu disse que nós temos que ter ela por ali, pertinho, porque nós nunca sabemos quando vamos utilizar aqui nos estudos. Hoje nós vamos entrar aqui no segundo vídeo sobre as leis dietéticas vamos mostrar. Talmud essencial do Rabino Adin Townsend, de abençoada memória, Leis Dietéticas, capítulo 24, da segunda parte, que é estrutura e conteúdo do Talmud. O que é esse nosso estudo? Nós vamos conhecer o que tem dentro do Talmud. O que nos interessa aqui é saber exatamente o que tem dentro e aquilo que nos cabe e conhecer as tradições, as coisas que foram organizadas e instituídas pelo Talmud. Como Bnei Noach, hoje nós vamos falar sobre carne e leite. Então, como Bnei Noach, nós não temos essa proibição da mistura. Nós temos a proibição de comer uma parte de um animal vivo. Já vimos no vídeo passado. Mas hoje nós vamos falar sobre carne e leite. Por conta de quê? Por conta de que nós queremos conhecer o que tem dentro do Talmud, conhecer as leis de uma maneira básica, de uma maneira simples, e querendo nós nos aprofundamos aí, vamos lá atrás de um Talmud, que aí vai ficar bem mais complicado porque nós temos que confiar muito na tradução. Aqui nós estamos aprendendo como conhecer. E é sim extremamente importante, porque se nós estamos conhecendo uma tradição, se nós somos Bnei Noach, se nós seguimos as 7 leis e observamos a Torá, nós precisamos conhecer o que é que os sábios, o que é que os rabinos, o que é que as pessoas daquela época talmúdica colocaram dentro do Talmud, como é que elas trouxeram da Torá para dentro da nossa vida prática ou da vida prática deles. Aqui sobre carne e leite tem muito esoterismo que nós não vamos entrar. Nós vamos falar unicamente o que está no livro, não vou ler todo este capítulo, porque aqui tem muito a parte das discussões de, meu Deus, como é que nós vamos fazer agora? Desculpe por dizer, meu Deus, como é que nós vamos fazer agora para compreender quando um alimento não permitido está misturado com um permitido e assim por diante. Tem muitas coisas, foi muito discutido. Dá para estudar muito tempo, mas nós vamos fazer o básico. Então, vamos tomar um café, que hoje fiz um café. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakon yad bivaro. Até que enfim. Até que enfim um café é tomável. Bom, então nós vamos ver sobre carne e leite. Mas por que eu disse para vocês pegarem a Bíblia? Por quê? Tudo vem de lá. A Torá é o que nós não modificamos, não mexemos, não alteramos, não aumentamos e não subtraímos, né? E deixamos exatamente como está. Então, as palavras lá precisavam ser compreendidas, interpretadas e colocadas na prática mesmo. Como fazer essa mitzvah? Como não fazer essa mitzvah, essa proibição, por exemplo, né? Então, nós vamos pegar, que bom que vocês podem dar o pause, nós vamos pegar em Êxodo, que é Shemot, vamos pegar em Shemot, e vamos para Mishpatim. Mishpatim, capítulo 23. E nós vamos falar um pouquinho, vocês vão ler lá, né? Capítulo 23, versículo 19, quando começa sobre o princípio das primícias. Eu não vou ler os versículos aqui. Ai, desculpe. Eu não vou ler os versículos aqui. Eu vou ler um comentário daquela nossa velha e boa Torá azulzinha da Sefer, que ela é uma Torá comentada e muito interessante, porque os comentários são concisos, são explicativos, enfim. E depois nós vamos ver aqui no Talmud. Então, peguem a sua Torá seca, se vocês não tiverem, podem... Seca é feio, né, de falar. A sua Bíblia hebraica, não tem problema. Vamos mostrar aqui, como eu sempre faço, tá? Essa aqui pode ser uma Torá que não tenha comentários, porque eu vou me deter nos comentários e vocês leem o versículo. Então,
Shemot, capítulo 23, versículo 19. Vocês leram, eu vou ler aqui o que diz o comentário. Mas antes disso, pensando melhor, nós vamos começar pelo livro e vocês já deixem lá separado esse capítulo e esse versículo do Shemot. Carne e leite, segundo vídeo e último desta parte, depois nós vamos ver sobre impureza. Vamos ler então. É teórico, tá? Porque nós não vamos nos aprofundar. Mas já dá para entender assim de antemão que não comer o leite, né? A carne do leite e o leite junto da mãe com o filho, ali o bichinho, o gado, o cabrito, já dá para entender, né? Eu disse, vão terminar o Talmud e vão virar vegetarianos. Ai, que coisa boa. Carne e leite, vamos lá. Outra proibição ligada à carne de aves e mamíferos, aqui quando ele diz assim, ó, outra proibição é porque nós vínhamos daquela outra, daquele outro vídeo, daquela outra parte do Talmud que dizia respeito aos alimentos e animais. E nós tivemos muitas coisas sobre, mas tudo bem, não se mistura os mamíferos, né, que são os que dão o leite. Mas e com a ave, podemos fazer a mistura? Então nós já tínhamos falado da proibição dos animais ali, né? Agora nós vamos ver especificamente a carne com o leite. Então, por isso que diz outra proibição. Quando ele diz outra é porque ele está se referindo a que nós já vimos antes. Ligada à carne de aves e mamíferos é a que se opõe à mistura de carne e leite. A passagem bíblica, não cozerás o cordeiro no leite de sua mãe, acabei lendo. É esse, tá? 23:19, foi entendida desde tempos muito antigos, pelo menos em meados da era do Segundo Templo. Vejam que essas leis elas vieram sendo entendidas para depois ser no Talmud, e não foi assim, lá na Torá, Moshe leu e agora já sabemos exatamente o que fazer. É por isso que existe o Talmud, tá? Precisamos muito entender isso. Não existe uma compreensão e nem mesmo, como é que eu vou dizer, uma execução de todas as mitzvot de maneira correta se não existisse o Talmud. Nos meados da era do Segundo Templo, como interdição de se cozinhar carne de mamíferos em leite, tá? Não cozerás o cordeiro no leite de sua mãe, né? Com o correr dos séculos, ela foi se ampliando até que aproximadamente a partir da época das casas de Hillel e Shammai, abrangeu também as aves. Lembram, Hillel e Shammai, quando nós falamos em casas, significam yeshivot, significam as casas de estudo mesmo. Então, não é yeshivot, é casa de estudo mesmo, tá? E o que significa isso? As escolas. Escola de Hillel, escola de Shammai, que nós já vimos anteriormente aqui no estudo do Talmud. O temor de violar essa proibição gerou várias leis e costumes que visavam a distinguir entre os pratos de carne e leite até o ponto de agora não serem sequer comidos na mesma refeição. Aqui fica parecendo como quando a gente diz que não come carne, a pessoa fala, nossa, mas tu comeu o quê então? Todo o resto, né? Porque carne são os bichinhos, mas e todo o resto que a Hashem deixou aqui, fez aqui, criou aqui para nós comermos. Então, muitas e muitas vezes eu escutei e escuto até hoje, quando eu digo, não, obrigada, não como carne, principalmente carne vermelha. E a pessoa fala, nossa, mas o que você come então? Sempre a resposta é a mesma, eu como todo o resto. Então, aqui fica uma coisa parecida. Agora, não serem sequer comidos na mesma refeição. Então, um desavisado e muito leigo pode chegar e perguntar assim, mas daí o judeu come o quê? Sim, quando come, então só toma só leite, daí não, como é que faz a mistura, como é que faz as comidas, né? Nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso porque eu vou me meter a dizer, eu já vou dizendo de antemão que existem leites vegetais maravilhosos, né? E havendo de decorrer certo espaço de tempo entre a ingestão de leite e de carne, e vice-versa. Nós falamos isso no outro vídeo. Alguns ficam 6 horas, alguns... Existem diferentes tipos de interpretação. Mas eu lembro que a minha avó, ela sempre dizia,
que pelo menos a gente deveria deixar 3 horas de diferença de não comer, de não tomar um leite se comeu carne e vice-versa. Ela não fazia menção da diferença, se a carne é menos tempo para tomar o leite ou se o leite é menos tempo para comer a carne. Ela sempre falava em 3 horas. Existem alguns sábios que entendem que é 3 horas. Isso é bem antigo, mas existe o que foi determinado realmente. Há muitos costumes relacionados com isso. E um dos sábios observou, aspas, nesta esfera, sou o filho desnaturado de um pai virtuoso. Literalmente, vinagre do filho do vinho, ele quis dizer. Depois de comer carne, ele não tomaria leite por 24 horas, enquanto eu só me abstenho de refeição a refeição. O receio de que leite e carne pudessem ser cozinhados juntos levou à introdução de jogos separados de pratos e utensílios domésticos até hoje, inclusive as esponjinhas, escovinhas, coisas que lavam uma coisa e outra, realmente para não contaminar o leite. Aqui o contaminar não é sujeira, tá? O leite com os utensílios da carne, a carne com os utensílios do leite. Claro, pode ser muito bem lavado e vai depender do que é feito esse utensílio, se é plástico, se é louça, né? Vai depender. Mas enfim, isso é feito até hoje naquelas famílias judias ortodoxas bem observantes, bem respeitosas. Nesse interim, eu posso dizer para vocês que com relação a Maimônides, por exemplo, e com algumas pessoas que se preocupavam também com a parte física mesmo, nós sabemos que dependendo do que é, vamos dizer, uma lasanha, o que poderia ser, vai dar fome em vocês, algum estrogonofe, eu não sei, alguma coisa que tenha carne, creme de leite junto com a carne, assim, às vezes o estômago não se sente muito à vontade, ele vai ter que trabalhar muito mais, são ingredientes diferentes. Então, existem alguns sábios que entendem que toda a ideia dietética tinha realmente pardês, realmente tinha essa interpretação em todas as esferas. É como se realmente Hashem, acho que né? Como se Hashem colocasse ali na Torá, por todos os motivos existentes. O motivo físico da saúde, o motivo esotérico, o motivo moral, né? Lembra lá, não comer um leão, não comer a selvageria de um leão, não estimular o Yetzer Hará, a nossa alma animal também, ou o Yetzer Hará que está lá a achar que você pode matar qualquer coisa, pode comer o que quiser, essa superioridade que o ser humano, quando sente sobre os animais, não, por certo, não dá certo, por certo dá ruim, por certo ele se sente superior às coisas da natureza e não integrante dessa mesma natureza, sabendo como utilizar, mas ele acaba subjugando algumas coisas e sendo prepotente e egoísta, e essas coisas na parte moral devem ser extirpadas. Então também tem esse entendimento. Aqui nós vamos então lá ler, porque nós falamos de Shemot 23:19, eu vou ler o comentário que está na Torá. As primícias, papapá. Não cozinharás cabrito no leite de sua mãe. O exegeta Rashi, então aqui é um comentário do Rashi, o maior comentarista, tá? Da Torá, no meu entender. Rashi nos diz que a palavra gedi, que é cabrito, inclui também o cordeirinho e o bezerro. Estamos vendo aqui 3 animais mamíferos mesmo, e por isso fala leite e de sua mãe, ninguém falou de uma galinha. Esta proibição foi repetida 3 vezes na Torá. Uma para proibir comer carne com leite e seus derivados, a segunda para proibir o aproveitamento desta mistura e a terceira de cozinhar estes 2 alimentos juntos. Então, você não pode comer o leite e seus derivados junto com a carne, que é o creme de leite, que é o queijo, sabemos, né? O que é, tá? Também a segunda, não aproveitar dessa mistura, tá? E a terceira é não cozinhar junto, né? Mesmo que você não vá comer na mesma refeição.
Isso está no Talmud, no Tratado de Passarim. Este preceito está incluído nas leis chamadas Hukim, que definem os preceitos cujas razões não foram reveladas. Quer dizer, a razão, mesmo, ninguém sabe, né? O ser humano tem uma mente fértil, um intelecto dado por Hashem muito inteligente. O homem mais burro já é inteligente. Por quê? Porque nós fazemos perguntas, nós questionamos, nós queremos entender e não há nada de mal nisso, muito pelo contrário. É pelo intelecto que nós conseguimos chegar ao coração. Então, aqui não tem uma explicação. Não tem algo realmente palpável. Então, foi-se determinada a lei, foi-se cumprindo aos poucos até os dias de hoje, compreendendo, se adaptando e interpretando-nos nas maneiras de interpretação, mas não significa que saibamos exatamente qual foi a real razão. Não foi revelada a razão. Maimônides vê neste mandamento um preceito de higiene, lembra? Eu falei. Esdra, um preceito de piedade. Abravanel escreve que os povos idólatras antigos o faziam e os israelitas não deviam imitar seus costumes. Sobre as leis dietéticas judaicas, kashrut, há um grande número de considerações. Uma delas enfoca o desejo de comer, um instinto natural positivo que visa a preservação da vida. Lembra? Não sei quando, mas já disse que as coisas elas têm sabores e não é por nada. Nós precisamos, além vamos comer essa coisa aqui sem gosto nenhum só para nos nutrirmos, mas nós precisamos ter aquela vontade. Então, o nosso instinto vai trabalhar todos os sentidos. O cheiro daquela comida, o paladar, né? O sabor daquela comida, a textura daquela comida, para que instintivamente o ser humano, neste caso, queira se alimentar. Um instinto natural positivo que visa a preservação da vida. Não se pode viver sem alimentar-se, e por este motivo, seres humanos são dotados do forte impulso de comer. O homem, porém, pode dominar e controlar esse instinto. Aqui entra uma parte que não é mais a da higiene, e sim justamente desse controle. Muitas coisas dentro da tradição judaica nos parece o que é isso, mas e por quê? E nossa, que exagero! Está sempre trabalhando um fator primordial para a evolução da nossa própria alma, que é o superior dominar o inferior. Não é aniquilar, não é nada disso, mas é controlar e dominar. Não é a nossa alma animal que nos controla, né? E é sim o contrário, é a nossa alma superior que controla o animal, os desejos. O homem, porém, pode dominar e controlar este instinto. Educar seus filhos para não serem comilões não basta para o judaísmo. O controle desse instinto específico é um dos meios que a Torá usa para educar o homem a dominar e controlar todos os seus demais instintos e impulsos. Entende? Os preceitos e restrições que os circundam acabam por transformar os impulsos compulsivos em atos de vontade controlada, precedido de ponderação. Então, você trabalha todos os corpos, como eu já disse antes. Você trabalha principalmente não estar ali se alimentando só porque aquela comida é deliciosa. Só porque eu quero mais, não, é para se alimentar, ela vai ter sabor para que você a queira, né? Nada impede daquele bolo de chocolate e tudo mais, mas pense bem, se você é proibido de misturar carne com leite, e isso nas comidas gostosas é muito comum, essa mistura, você vai aprender a controlar isso. Então, olha, já há um ganho aqui, sem falar na higiene, como Maimônides disse, e mais adiante, não só na higiene, mas que o estômago, que o nosso organismo possa digerir, possa compreender, né, assimilar os alimentos de forma melhor, metabolicamente mais rápida, mais tranquila, né, sem azia, sem
essas coisas. Não sei se eu estou me explicando bem, mas é mais ou menos isso. Não há uma proibição dessa mistura de carne com leite com relação aos Bnei Noach, mas podemos, tá? Podemos. Podemos. E aquilo que podemos, na maioria das vezes, devemos, né? Vamos lá, então. Essa parte é bem teórica. Isso que eu li agora do comentário do Rashi é muito rico. É muito rico, conciso. Então agora nós vamos entender os problemas que tiveram para determinar o que era essa mistura, o que era o permitido com o não permitido, tá? Porque compreender mesmo de uma maneira simples nós já compreendemos, não é? As várias proibições relativas a alimentos são bastante pormenorizadas em si mesmas, para não necessitarem de prolongada leitura e estudo de minúcias, muitas das quais não podem ser examinadas de maneira teórica e requerem experiência e demonstrações práticas. Todo erudito que se especializava em leis dietéticas era obrigado a trabalhar algum tempo num abatedouro para aprender como agir em cada caso específico. Lembram que no outro vídeo nós falamos aprender o corte, aprender o ritual, exatamente como fazer lá era da carne, né? A faca afiada, o que cortar, como tirar o sangue. Então, não era assim de qualquer jeito, qualquer um. Especializados em fazer isso. Aqui também, né? Mesma coisa, precisa ter essa passagem no abatedouro, para cada caso específico. Além dos aspectos técnicos, há problemas de importância teórica. Esses problemas estão relacionados com questões de dúvidas e de misturas de substâncias e não se limitam a problemas dietéticos. São encontrados em qualquer área da Halahá e em que haja interditos. A questão básica é simples. Sabemos que determinado objeto é proibido por certa razão, mas não está claro o que se deve fazer em caso de dúvida. Não está claro na Torá, na própria Torá, não está claro o que fazer em caso de dúvida. E também que porcentagem daquilo pode ter uma gota ali de leite que caiu, que nós estamos falando, abrangendo todas as coisas, mas especificamente na carne e no leite. Podemos cozinhar na mesma panela, sabe? Essas coisas. Isso tudo, onde tinha dúvida, teve que ser muito minucioso o estudo, a compreensão e a determinação talmúdica. O que faria uma pessoa se encontrasse uma porção de carne cuja origem e condição exata desconhece? Encontrou um pedaço de carne que não sabe da origem, não sabe a condição da carne, as condições mesmo, não sabe. Esse problema pode surgir de outra forma mais complexa, a saber, o que se deve fazer quando algo proibido está misturado com algo permitido? Pois é. O Talmud cita a situação análoga de um objeto que é perigoso. Do ponto de vista alárrico, é proibido comer algo que põe em risco a vida ou cometer ato nas mesmas condições. E o Talmud alerta contra tais substâncias e atos. Quando se apresenta uma suspeita de risco, os sábios geralmente assumem um ponto de vista estrito e aconselham o leitor a excluir qualquer dúvida. Tem que excluir. Até, sabe, como é que é? Espremer o pano até não sobrar uma gota d'água. Excluir a dúvida. É sanar a dúvida, tirar a dúvida. Mas ainda aqui emergem indagações práticas. E os doutos têm de considerar as chances de que certa substância ou objeto sejam interditos ou perigosos. Por questões de probabilidade ou circunstância, nós vamos ver aqui. Se uma substância está misturada com outras, deve a proibição ou risco ser considerada como anulada pelo cálculo de percentagem, admitindo-se que um baixo teor não pode ser nocivo? Então, assim, a percentagem não vai ser nociva porque ela é baixa? Como é que funciona? Aqui eu quero dar um exemplo que eu falei algum dia aqui, que não me lembro qual. É sobre algumas marcas de sorvete, por exemplo, que faz um sorvete de uva e que quer vender para judeu kasher, para judeu observante ortodoxo, enfim, algumas grandes marcas. Então aquela uva, né,
aquele suco de uva, aquele vinho, ele também vai ter que ter o percentual correto. Isso é determinado rabinicamente e vai precisar de um rabino para fazer essa análise. Num sorvete, vejam bem, num simples sorvete. Então aqui a percentagem de uva, percentagem de leite, não estamos falando da mistura, tá? De leite com carne, mas para vocês entenderem um pouco sobre percentagem. Nós temos um subtítulo que é a teoria da probabilidade e temos bastante coisas aqui. E acredito que não seja necessário, eu nem vou ler tudo, então nós vamos abranger algumas coisinhas aqui. Porque nós já entendemos. Primeiro, que não se mistura. Segundo, que não se cozinha no mesmo lugar. Terceiro, que não é uma lei para nós. Não é uma lei, não é uma proibição, mas podemos fazer, tá? Nós e do mundo inteiro, né? Principalmente a parte do não comer, né? A importância do não cozinhar no mesmo utensílio e tal, para Bnei Noach não vai ter a mesma importância. Mas o não misturar, eu garanto uma coisinha, eu garanto. A sensação deve ser muito boa. Porque existem leites vegetais, leite de coco, leite de amêndoas, leite de aveia, leite de grão de bico, tá? E várias receitas, na própria internet tem. Receitas de fazer esse leite, existe o leite comprado, pronto, que você pode fazer um maravilhoso estrogonofe, você que come carne ali, sua carne é kasher, você quer fazer um estrogonofe, mas não pode misturar o leite que era da vaca. Então você mistura um leite que era da planta, ou que é da planta, tá? Isso pode. Esses problemas levaram os sábios a desenvolverem sua própria abordagem da teoria da probabilidade. Vamos falar da probabilidade. E a criarem uma série de regras para o esclarecimento de todos os tipos de problemas. Quando discutiam a Alahá sobre matérias em dúvida, usavam diversos métodos de consideração. O que se admitia basicamente era que predominava a maioria, a essa teoria era citada na maior parte dos casos. Então, onde predominava a maioria, tá? Mas, às vezes, as regras tinham de ser qualificadas em certas esferas. Uma maioria simples, embora pequena, bastava, enquanto em outras, especialmente em matérias de importância particularmente grave, se requeria uma grande maioria. Aqui, nós vamos ter uma explicação bem determinada sobre isso. E sobre ter 60 para 1, 100 para 1, sabe? A maioria pensa uma coisa e um pensa o contrário, então valeria o da maioria. Em alguns casos valeria da minoria, dependendo da gravidade. Então são textos bem longos que não nos interessam nesse momento. Então nós vamos dar uma puladinha, tá? Aqui ele vai falar sobre questões que surgiram encontradas sob a forma de diferentes modernos estudos estatísticos, tá? Por exemplo, se falarmos de maioria e minoria, como eu estava falando, como selecionar o nosso modelo? Como que vai ser o modelo? Com base em qual amostra determinaremos nossa atitude? O problema clássico serviu de modelo para a solução de vários problemas, já desde o período mishnaico. Admitamos que em certo lugar há vários estabelecimentos que vendam carne, tá? Então aqui na minha cidade, vários estabelecimentos vendem carne. A minoria vendendo terefá. Lembram terefá? É aquela, deixa eu arrumar aqui, a abominável. Não comereis essas coisas lá abomináveis? Lembram? Terefá? A carne dilacerada por um animal selvagem ou mesmo pelo próprio homem? Não podia, lembra? Não podia. Como é que nós ia saber? A maioria vendendo carne ritualmente pura. Então, dentro da cidade, vários estabelecimentos, vários açougues, vários supermercados vendendo a maioria a carne puramente, o ritual feito certinho. Mas uma minoria vendendo terefá, carne dilacerada por animais. Bom, se na vizinhança se encontra um pedaço de carne, deve esta ser considerada terefá ou kasher. Entende? Vejam que essa parte das leis dietéticas e essa mistura da carne com leite é longa, é comprida, é minuciosa, é difícil se
a pessoa, no caso, se o judeu, quer mesmo fazer a mitzvah como ela é. Como é que ela é? Ela é o que está escrito na Torá e o que foi determinado pelos sábios no Talmud. Então, eles tiveram um estudo muito longo. Essa parte agora nós vamos pular e vamos ler um pouquinho aqui embaixo. A questão do híbrido inclui-se na mesma categoria. Vai dar os exemplos. Se um objeto proibido está misturado com objetos permitidos, que considerações prevalecem? Né? Por exemplo, ali, a carne kasher com a terefá, está misturado, é um permitido com um não permitido, né? Aqui é a mesma coisa, mas enfim, né? Carne é o mesmo ingrediente, é o mesmo objeto, mas e quando não são, né? Também aqui se admite em geral que se deve seguir a maioria e a minoria é considerada como anulada. Eles precisavam determinar de alguma maneira, né? Então foi dessa maneira. A maioria vence. Não é bem assim na vida normal, né? Às vezes a minoria que está certa. Mas até então deve-se ter o cuidado de certificar-se que a mistura é tal que não se pode recear que qualquer parte dela deixe de representar a necessária maioria. Cumpre, portanto, aqui maioria não diz respeito somente ao pensamento aqui dos sábios, tá? Que eu não expliquei, então o que a maioria pensava ou não. Aqui nós temos também o que foi aprendido antes sobre percentagem. Então, a maioria kasher misturada com a maioria não proibida, né, permitida, misturada com uma percentagem bem pequena do não permitido. Aqui, esta parte que eu estou lendo agora, essa maioria e minoria significa isso, tá? Já não são pessoas, tá? Cumpre, portanto, fazer distinções entre misturas de líquidos e misturas de substâncias sólidas. Eu expliquei isso porque talvez vocês não tenham entendido, né? Porque eu me expliquei mal. Vamos dizer assim, a maioria pensou que deveria ser feito isso e a minoria aquilo. A maioria acaba vencendo nas coisas que são mais ali. A maioria e minoria diz respeito às escolas, diz respeito aos sábios discutindo sobre como proceder. Quando nós estamos falando aqui de percentagem, a maioria e a minoria diz respeito da maioria da mistura. A maioria kasher, a minoria não kasher, na mistura. Como fazer a conta, como fazer o modelo ideal, né? Nesse caso, o paladar era o fator determinante e sempre que possível fazia-se um exame para saber se o sabor da substância interdita era evidente na mistura. Nada melhor, você come, tem vários produtos que você olha atrás, vai ler, eu gosto muito de ler quantas calorias, ler quantas proteínas, você lê atrás e diz assim, pode conter, porque as pessoas são alérgicas a leite ou elas são intolerantes à lactose, às vezes celíaca, né, sobre o glúten, e está escrito atrás, pode conter traços de castanha de caju. Num troço que não tinha castanha de caju, porque a máquina foi utilizada para essas, né, lá na indústria, a indústria alimentícia tem vários tipos diferentes de alimento que ela industrializa e fabrica e vende, então ela usa a mesma máquina para alguma coisa ali, sei lá, de leite, de qualquer coisa, tá? Mas também por ali passou as castanhas, então é para que a pessoa saiba, né? Então nada melhor aqui, no começo da era talmúdica, que nada melhor do que o paladar. Sentir o gosto e ver, não, aqui tem mais isso do que aquilo, né? O paladar. Nossos sentidos vieram justamente para nos ajudar a nos defendermos de tudo. Na prática, e também absorvermos as coisas boas, os prazeres como o sabor. Na prática, os sábios sugeriram que se consultasse um cozinheiro perito não judeu. Por que não judeu? Porque aí ele não estaria sendo parcial, ele não estaria psicologicamente já achando, não, mas aqui tem gosto de... Entende? Então, não judeu. Que não tivesse a parte emocional misturada com o objetivo de chamá-lo, o objetivo da pesquisa, da constatação. Em certas áreas, bastava uma maioria simples. Noutras, requeria-se que a substância proibida fosse anulada por maioria muito mais ampla, sendo usual a proporção de 1:60. Então, aqui é o quê? Aqui não é uma pessoa, como antes que eu falei, tá? Antes, eles estavam discutindo
sobre como fazer. Então, uns pensavam de uma maneira, eu usei como exemplo 1 para 60, 100 para 60. Aqui é percentagem, tá? Não esqueçam isso, tá? Então, vou ler de novo. Em certas áreas, bastava uma maioria simples, né? A maioria desse ingrediente tem aqui, a minoria tá, dependendo, tá? Noutras, requeria-se que a substância proibida fosse anulada por maioria muito mais ampla, sendo usual a proporção de 1 para 60. Em certos casos, insistia-se numa percentagem mais reduzida, 1 para 100 ou até mais. Bem restrito, né? Em casos em que a proibição era particularmente rigorosa, os sábios não aceitavam a possibilidade de anulação e diziam que até dentro de 1 por 1000 não há anulação. Então não se anulava. Assumiam posição particularmente rigorosa ante proibições em que houvesse limites de tempo, em que não se pode confiar nas regras de anulação, por envolverem alto grau de incerteza factual. Tempo mesmo, tá? Quanto tempo estava ali, quanto tempo dura, e tempo aqui, tá? Bom, foi por esses problemas, entre outros, que a Allahá basicamente não era complicada, né? Não comereis o leite da mãe com o bezerro, não, simplesmente não comerei, a lei era básica, né? Mas, basicamente não complicada, relativa às várias leis dietéticas, se tornou inesgotável objeto de estudo, não só do leite com carne, mas todas. Na prática, até questões relativamente simples, tais como tornar e purificar utensílios em que se cozinharam alimentos proibidos, podem envolver os eruditos numa vasta gama de questões. Se o gosto passou para aquele recipiente, lembrem que essa louça bonitinha, que a gente coloca um líquido ali, não absorve, a não ser que tenha rachadura, não é uma argila, né, pura, ela tem toda aquela porcelana. Aqui nós temos utensílios diferentes, época diferente, até outros que são, eu não sei se era cobre, o que eu acho que nem pode comer em cobre, não sei, eu acho que é cobre, aqueles tachos, aquelas cumbucas de cerâmica, tem vários tipos, tá? Então, aqui é moderno, no Talmud aqui é moderno perto disso que eu estou falando, que as escavações não param de encontrar pedacinhos, né, de cerâmica e coisas. Mas essa não é uma lei estudada ali, porque encontraram na Torá ali. Não, é uma coisa longa de estudo, como eu disse, minucioso, árduo, vasto, né? Bom, desde os problemas alárricos práticos da penetração de partículas infinitesimais da substância proibida no utensílio. Resumindo aqui, sim, é feito a cacherização dos utensílios. A cacherização dos utensílios, a cacherização dos fornos hoje, nosso, da geladeira, do micro-ondas, de uma jarra elétrica. Eu uso a jarra elétrica aqui para esquentar água, mas nunca pensei em esquentar qualquer outra coisa, então não tem problema. Uma cafeteira, todos esses tipos de coisa, existe a maneira certa de cacheirizar. Existe uma tendência a achar que isso é um exagero. Bom, olhando como um judeu poderia olhar, são as mitzvot e vão ser cumpridas, ponto final. Foi estipulado, é assim nós controlamos todo o resto e a gente vive muito bem assim. De fora, se nós formos olhar, e nós não fazemos esse tipo de processo, de procedimento em todas as coisas da nossa casa, eu quero que vocês parem e pensem numa geladeira. Embora a geladeira seja um lugar frio, onde você conserva bem e geralmente não era para passar um sabor ao outro, vai ter os Tupperwares ali, tudo fechadinho. Fiz propaganda do Tupperware. Pensem na limpeza. Pensem na limpeza. Pensem em abrir uma geladeira, ela está limpinha. E você ser uma pessoa limpinha, toda kasher. Limpinha. Mantenha as coisas separadas. Não derrube. Lá em casa é uma derrubação de iogurte na geladeira. Não derrube. Limpe. Estão guardados os alimentos ali. Água é um troço que pega o gosto das outras coisas. Não tem nada a ver aqui com o assunto, mas pega. Já tomei água com gosto de
de geladeira, né? Quem não tomou? Então, sempre tem um benefício para nós todos, Benenô, pessoas, qualquer um. Cara, quando que limpeza vai fazer mal? Pare e pense. Ai, são limpos, são minuciosos, é muita coisa, é recato, é isso, aquilo, mas onde é que está a desvantagem de uma vida assim? Me digam aqui, coloquem nos comentários qual é a desvantagem de você ter várias preces por dia para fazer e amar fazê-las. Qual é a desvantagem de você ter uma vida kasher? Qual é a desvantagem de você não andar pelada na rua? Qual é a desvantagem de você separar alimentos que possam não te fazer bem, inclusive? Qual é a desvantagem que existe em disciplina e limpeza? Limpeza no lar. Qual é a desvantagem de você se reunir no Shabat para comer coisas maravilhosas, festejar, tomar seu vinho, se você é uma pessoa que toma vinho, fazer o kiddush? Qual é a desvantagem? Qual é a desvantagem de de nós pararmos e pensarmos assim, bom, eu não preciso cumprir o Shabat como é, porque eu não sou judeu, não sou judia, somos Benenor, então eu vou ficar aqui zapeando o celular. Mas qual seria a desvantagem se você está em casa com a sua família, com seus filhos, com seu marido ou com sua esposa, com o celular desligado? Qual é a desvantagem? Me diga. Puxa um tabuleiro de xadrez, como nós fazemos lá em casa, dá uma jogada, puxa um livro, começa a ler, vai estudar a Torá de novo, vai contar sobre as histórias da Torá. As crianças amam. As crianças amam, é só contar. É só contar a história que vocês vão ver. Quer ler algum livro? É só abrir a Torá. Aliás, a Torá só não, mas toda a Bíblia hebraica, ali tem livro pro resto da vida para você ler. Tem romance, tem guerra, tem pobreza, tem riqueza, tem desafios, tem de tudo. Tem profecias, tem aprendizado, tem tudo. Vamos lá então. Sei lá onde parei. Realmente me perdi. Bom, substância proibida nos utensílios. Nós estávamos falando da parte dos utensílios, em que se citou evidência física e química, e se fizeram distinções entre os vários materiais de que eram feitos os utensílios. Até a questão de saber por quanto tempo determinado objeto permanece impuro. Lembra que eu falei? Porque pode ser um plástico, porque pode ser aqui no caso uma cerâmica que absorve, se ela não tiver passado aquele invernizado, aquilo que eu não sei o que era, talvez fosse betume na época, enfim, que deixe ela hipermeabilizada. Se é um alumínio hoje em dia, se é um inox, porque nós temos que pensar também aqui, no caso deles, no dia de hoje. Quais são aqueles utensílios que absorvem as coisas? Quanto tempo eles ficam impuros? Impuros aqui não é sujo. Impuros no que diz respeito a kasher ou não, tá? Sempre lembrem disso. Bom, os doutos citam ampla série de exemplos de raciocínio defeituoso, quando se pode admitir que a substância interdita não traz vantagem ao que é permitido, mas foi lesada a tal ponto que a interdição é anulada. Vem depois as questões da produção de substâncias proibidas e permitidas numa mistura, a natureza do que é proibido e a probabilidade de conseguir uma mistura completa ou incompleta. Vejam o quanto que é minucioso isso. Vejam bem aqui, eu vou ler essa parte de novo. Vem depois as questões da proporção de substâncias proibidas e permitidas numa mistura. Lembra lá do sorvete, né? A natureza do que é proibido e a probabilidade de conseguir uma mistura completa ou incompleta. Muita discussão para chegar num veredito. A alahá sobre problemas concernentes às leis dietéticas é longamente discutida no tratado Hulin do Talmud, mas os aspectos teóricos mais amplos, que tocam muitas áreas da alahá, serão encontrados em quase todos os tratados do Talmud e constituem um tema de estudo complexo, mas fascinante. Aqui eu quero dizer o seguinte: complexo, mas fascinante, extremamente fascinante. Então ele está lá no Hulin do Talmud. Pois é. Mas você vai encontrar em vários outros tratados, justamente pelo fato de que
as nossas interpretações e as interpretações dos sábios aqui precisavam abranger algo mais, porque o motivo real de não misturar carne com leite não foi revelado. Então, vai ser aquele tratado que vai dizer: faça isso, faça aquilo, limpe isso dessa maneira, limpe daquela, não misture os utensílios, não misture aqui. Vai ter aquele outro tratado que vai falar de maneira um pouco diferente sobre o mesmo assunto. Eu quero ver aqui atrás, se eu consigo ver no colinho, no Talmud, onde é que está aqui o tratado das leis. Para nós vermos a quantidade, uma quantidade enorme, enorme, enorme. Porque aqui, ó, Ordem Kodashim, Hulim, ele tem 12 capítulos e 142 folhas no Talmud Bavel, né, da Babilônia, Hulim, aqui, ó, Hulim, tá? Onde nós vamos ter ali, ó, leis do abate ritual e leis dietéticas. E nós vamos encontrar sobre isso em vários outros cantos. Então, esse foi o nosso vídeo que eu esqueci aqui, o nosso vídeo 2, o segundo vídeo e último do capítulo 24 da segunda parte do Talmud Essencial do Rabino Adin Staunsald sobre as leis dietéticas. Segunda parte, estrutura e conteúdo, e depois nós vamos para pureza e impureza rituais. Da mesma maneira, nós vamos abranger aqui o básico e muito provavelmente na pureza e impureza tenham a sua The Bible na mão, porque nós com certeza vamos usar. E por que nós vamos usar? Eu vou ler o comentário lá para enriquecer o nosso trabalho aqui. Porque o Talmud é bem básico, que está aqui, não é o Talmud, é o manual para nós conhecermos o Talmud, e porque é bem importante a gente enxergar o que um livro, o que alguém escreveu sobre lá na Torá. Nós podermos ler o versículo que dizia isso, compreender a dificuldade que era estar só ali, a necessidade de trazer para cá. Então, para quem pensa que o estudo do Talmud não é essencial, é muito essencial, é extremamente necessário. Então, eu espero que vocês tenham gostado, estejam aprendendo alguma coisa com essa vossa pessoa aqui. Vamos devagarzinho aprendendo aos poucos juntos. Comentem aqui se vocês acham que é desvantagem ter uma vida kasher. Se vocês acham que é desvantagem, qual é a desvantagem de todas aquelas que eu falei? Comente aqui. E se você tem vontade de cacheirizar a sua casa, de cacheirizar os utensílios, de limpar a sua geladeira como ela deve ser limpa, de separar os utensílios e não ter cheiro de uma coisa na outra. Já pegaram uma panela que você vai... É que nem comer uma melancia com gosto de pepino. Já comeram? Eu já comi melancia com gosto de pepino. Ou você come um tomate com gosto de pepino. Aquele pepino, ele é uma coisa que... Várias coisas podem ter o gosto dele. Então, cheirar uma panela que era do quê, meu Deus? Você vai fazer um doce, por exemplo. Isso eu gosto de separar. Vai fazer um doce lá, um creminho, uma coisa gostosa. Numa panela, vai lá, pega a panela, abre a panela, ela tá com cheiro de fritura. Ela tá com cheiro de molho. Então, qual é a desvantagem de sermos limpinhos e kasher? Todos por uma vida kosher. Então, agora nós vamos ler o Salmo 28. Então, eu já falei, sejam bem-vindos. Agora eu digo para vocês tchau, tchau. E curtam, comentem, compartilhem com quem vocês gostariam que soubessem sobre essas coisas. Ative o sininho para não perder as notificações. E vamos em frente. Salmo 28 é de Davi. Eu gosto tanto de ler os salmos de Davi. De Davi. A ti, ó Eterno, invocarei. Ó rocha minha, não fiques surdo ao meu clamor, pois se tu me ignorares, serei como aqueles que já ao pó desceram. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti eu clamo, ao erguer minhas mãos em direção ao teu santo recinto. Não me associes aos malévolos e aos iníquos, que falam de paz com seus companheiros, quando em realidade têm maldade no coração. Responde-lhes conforme seus atos e de acordo com a maldade das suas atitudes. Retribui na medida de suas ações e fala-os receber o que merecem. Porque são incapazes de compreender os atos do Eterno e as obras de suas mãos. Ele os destruirá
e não mais se reerguerão. Bendito seja o Eterno que atendeu minhas súplicas. O Eterno é minha força e meu escudo, nele confio meu coração, e dele recebeu auxílio. Regozijar-se-á meu coração, e com meu cântico hei de enaltecê-lo. O Eterno é a força do seu povo, o baluarte da redenção do seu ungido. Salva teu povo e abençoa tua herança. Seja tu o seu pastor e enaltece-o para sempre. Amém, né, gente? Amém. Até mais.